Boa noite a todos. Eu vou aguardar um pouquinho, à medida que o pessoal for chegando. Ficar esperando um pouquinho aqui. Boa noite, Mauro. Mauro, boa noite. Está conseguindo me ouvir, Mauro? O áudio tá bom? Boa noite, Sueli. Tudo bem, minha amiga? O áudio tá legal, Sueli? Obrigada pela acolhida. Quero aproveitar esses momentos iniciais. Obrigada, Sueli. Quero agradecer, né, pelo convite do grupo de estudos, né, espíritas, Caiba Schutel, e dizer que eu sou sementinha, né, desse grupo. Eu venho de outra religião e conheci a doutrina espírita, né? Fui acolhida pela dor, no momento de dor. E esse grupo que me ensinou realmente, né, o início, as indicações de livros, estudos, as preces, o Evangelho do Lar. Foi juntamente com o grupo que eu consegui avançar, aprender, até que após 3 anos, né, participando das coisas aí do grupo, eu senti necessidade de frequentar a casa espírita presencialmente, e aí procurei a casa espírita da minha cidade, e nem me apresentei, né? Meu nome é Érica Defante, eu faço parte do Centro Espírita Paiva Júnior, de Cordeiro, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E é uma casa pequena, mas a gente tem uns trabalhos muito bacanas lá. E eu já estou atuando na evangelização, né, ajudando algumas funções, faço parte do grupo de estudo também, enfim, estou caminhando para ver se, né, a gente consegue ir avançando. Bom, eu acho que a gente já pode começar, né, o início, e eu separei uma página para a gente ler do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E essa página ela tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje, que é a cegueira espiritual. E o título é Valei-vos da Luz. E Emmanuel destaca, né, o trecho, o versículo, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Essa fala é uma fala de Jesus, encontrada no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. O homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre 2 eternidades, a dos dias que se foram e a que lhe acena do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado, próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruína e desencanto, compelindo-as a revalorizar os recursos em mão.
A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para a ascensão justa. Nesse abençoado ensejo, é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre e aprender-lhes-ei o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato de marcha, sereis dominados pelas trevas, isto é, anulareis vossas oportunidades, santa, tornando os impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Vamos agora fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer. Deus, de amor e bondade, te agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em teu nome para estudarmos o teu evangelho de amor. Senhor, dai-nos ouvidos atentos, acolhedores, corações sedentos, Senhor, do aprendizado sobre a fé raciocinada, que essa doutrina de luz nos impulsiona a buscar. Dai-nos, Senhor, nessa noite, durante o nosso estudo, o esforço, o bom ânimo e a boa vontade de ouvirmos e apreendermos para nós os ensinamentos que, por tuição divina, possamos vir a trazer o convívio diário para o nosso próximo. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Meus amigos, quero dar uma boa noite a Carmen e Helena, né? Seja bem-vinda. E vamos começar, então, o nosso estudo. A dinâmica de hoje será a seguinte. Foram preparados, diante desse tema, 2 textos. O primeiro deles, o livro, né, do patrono do nosso grupo. Boa noite, Serli, bem-vinda. É o livro do Cairba Schutel, que é Parábolas e Ensinos de Jesus. E esse livro, nós vamos estudar a parábola do cego que guia o outro cego. Eu não conhecia essa parábola e achei, assim, interessantíssimo a maneira como é colocada. Boa noite, Alcione, seja bem-vinda. E, enfim, então a gente vai começar pela leitura do livro do Cairba Schutel, para a gente poder fazer essa analogia com essa parábola do cego que guia outro cego. Essa parábola, na verdade, ela é contada, ela se passa período da vida pública de Jesus, principalmente perto daquela região do lago, né, de Genezaré. Alguns livros dizem que é o Mar da Galileia, outros dizem lago, outros dizem rio, né? Mas aqui, no texto, a gente vai entender como o lago, né, de Genezaré. E aí, essa parábola, Jesus conta ela. Boa noite, Maurinha. Seja bem-vinda. Jesus conta essa parábola após um acontecimento. Foi quando ele foi abordado pelos fariseus que viviam. Boa noite, Bruna, bem-vinda. Os fariseus, eles viviam querendo pegar Jesus, né, em uma fala errada, para poder condená-lo. E aí o que acontece? Eles perguntaram a Jesus por
que Jesus e os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. E aí foi nesse momento que Jesus responde com a lei do amor, que lhe é própria. Ele diz o seguinte: o que faz mal ao homem não é o que entra pela boca, que torna o homem impuro, não é o que entra pela sua boca, mas o que sai. Por quê? Porque o que sai da sua boca é o que sai do seu coração, é o seu sentimento, é aquilo que ele sente, é aquilo que ele pensa, é aquilo que ele alimenta dentro dele. Então, a gente partindo desse momento, que esse acontecimento, Jesus é questionado, os fariseus tentam pegar Jesus numa escorregada, né, para condená-lo, para criticá-lo, e ele responde dessa maneira. Depois os seus discípulos vêm dizer para ele: Senhor, eles estão enfurecidos, estão muito chateados com essa resposta. E aí Jesus diz, ouvindo essas palavras, Jesus diz, ele porém respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Olha que profundo isso. Então, por mais que tentassem persegui-lo, de alguma maneira derrubá-lo nas suas falas, na sua pregação, e todo aquele amor que ele estava divulgando, Jesus diz isso pra gente. Por quê? Porque até hoje, se a gente olhar para toda a história da humanidade, a gente vai perceber que impérios inteiros, gerações, tantas dinastias caíram. Por quê? Porque elas não estavam alinhadas com o pensamento de amor, a lei do amor, a lei do Criador. Então, tudo aquilo que não está alinhado com o pensamento de Deus vai ser arrancado, vai ser extirpado. Então, trazendo isso hoje para a nossa condição humana de encarnados, a gente entende que, como assim extirpado, como assim exterminado? Por que Jesus diz isso? Porque vai chegar um momento no planeta. Boa noite, Germina, seja bem-vinda. Vai chegar um momento na nossa reencarnação, esse momento de regeneração que o planeta está passando, que se a gente não avançar, nós não poderemos mais reencarnar aqui. Nós teremos que reencarnar em outro lugar com mais dificuldades compatíveis com o grau de aprendizado que estivermos. Então, é essa planta que vai ser arrancada. É tudo aquilo que não estiver alinhado ao pensamento do amor, a lei de evolução, a lei de progresso, a lei do avanço, a lei espiritual. Lembrando sempre que todos os estudos que a gente faz, todos os textos que a gente lê, a gente tem que ter muito cuidado, porque Jesus vai trabalhar o tempo todo com metáforas, com analogias, com associações de palavras e acontecimentos, mas o grande interesse dele, o intuito dele, o tempo todo é falar do plano espiritual. Então a gente vai estar sempre falando, com a nossa fala, esclarecendo dentro da doutrina e do Evangelho de Jesus sobre o plano espiritual. Então agora nós vamos começar, vamos dar largada. Parábola do cego que guia outro cego. Porventura, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Boa noite, Cleonice, seja bem-vinda. Lucas, capítulo 6, versículo 39. Sabes que os fariseus, ouvindo o que disseste, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco.
Mateus capítulo 15, versículos de 12 a 14. Esse texto, esses trechos são profundamente... fazem a gente mergulhar nessas peculiaridades, nesse entendimento, da maneira como Jesus traz isso pra gente. Primeira coisa que a gente tem que ter entendimento, não sei se tem alguém com problema de visão, eu tenho algum problema, meu óculos é multifocal, mas eu enxergo. Na verdade, eu sou surda de um ouvido e tenho uma perda de um outro ouvido. Então, na verdade, o que eu tenho é uma deficiência auditiva. Mas aqui nesse texto, falando cego que guia outro cego, jamais, tanto Jesus quanto as explicações de Carba Schuntel, jamais vai condenar ou fazer qualquer tipo de comentário depreciativo com quem tem deficiência visual. Máximo respeito, tá? Mas essa figuração usada por Jesus, essa linguagem figurativa do cego, ele está falando do plano espiritual. Aí Carba Schuntel vai dizer aqui para a gente mais abaixo que há cegos do corpo e cegos do espírito. Se horrível é a cegueira do corpo, 1000 vezes pior é a do espírito. Novamente, é uma analogia, uma associação para que a gente entenda a diferença. O que Jesus está querendo dizer que são cegos que guiam cegos? São pessoas que não estão enxergando a preciosidade, o verdadeiro valor da vida, que é o plano espiritual. Que é tudo aquilo que não acaba, que não termina, porque somos imortais. Não é verdade? A nossa vida, ela não termina, ela tem um início, mas ela não vai ter fim. E nós sabemos que eterno é Deus, o incriável. Deus não foi criado. Nós não, nós somos espíritos criados simples e ignorantes. Então, a gente sabe que a grande preciosidade que temos é a nossa vida. Existência, nós temos várias. Existência é como essa blusa que eu estou. Eu vou trocar. Então, a gente vem e volta. Vem e volta. Por que eu digo vem? Porque a gente está vindo da nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, a gente vem de lá e a gente volta. Então, esses estágios que a gente vem aqui, essas roupagens que nós usamos, que trocam, são de acordo com a justiça divina. São de acordo com as coisas que eu preciso aparar, com as reformas que eu preciso fazer no meu espírito, para que eu possa avançar, para que eu possa evoluir. O Divaldo Franco, sempre, nos seus estudos, as suas palestras, sempre que ele tinha oportunidade, ele sempre deixava claro, somos co-herdeiros de nós mesmos. O que é isso? Hoje eu vivo aquilo que eu plantei lá atrás, a minha outra reencarnação. Sempre estamos diante da nossa melhor encarnação, sempre. Se eu estou reencarnada hoje, eu estou no meu melhor momento. Eu já venci muita coisa eu já deixei para trás, mas ainda necessito, porque estamos num mundo de provas e expiações, e é esse mundo que é necessário para nós, porque somos imperfeitos, mas fomos criados para a perfeição. Um dia chegaremos lá, né? Onde estão os espíritos puros, seremos também espíritos puros, mas até lá é necessário esforço, dedicação. Então, essa analogia do cego que guia cego, ele está querendo mostrar para a gente que é um olhar equivocado diante da magnitude, das maravilhas que nos aguardam nesses outros mundos elevados. Então, a partir do momento que nós temos o entendimento da fé raciocinada, que nós conseguimos compreender
que a nossa existência, ela pode terminar aqui, mas a nossa vida, nosso espírito, ele permanece vivo. E a gente vai voltar quantas vezes precisar para só melhorar, só melhorar, só melhorar. E aí, Karbachuto segue. Entretanto, bem difícil, ou quase impossível, é encontrar-se um cego a guiar outro cego. Ele está falando do plano material. Se a gente andar na rua, a gente não vai ver uma pessoa cega guiando uma outra pessoa cega. E aí o Karbachuto segue. Ao passo que, no que se refere às coisas do espírito, vemos por toda parte cegos que guiam cegos. Isso, gente, acontece quando lideranças de outras denominações que equivocadamente direcionam, às vezes, pessoas com fé cegas, que não têm o esclarecimento do que de fato realmente acontece com o nosso espírito. Porque é importante, gente, entender de onde viemos, para onde iremos, o que estamos fazendo aqui. E principalmente, a partir do momento que eu entendo que o livre-arbítrio é meu, que não há culpados, eu não posso culpar A, B ou C por algo que eu escolhi. Toda doutrina espírita, ela deixa a gente numa situação que a gente não tem como esconder, se esconder. A gente não pode se esconder, não é verdade? Se somos herdeiros de vidas passadas, de situações que proporcionamos e causamos, é necessário que a gente caminhe de maneira a acertar essas arestas, acertar esses erros e apanhar tudo aquilo que for de bom, porque a única coisa que eu vou levar comigo é o aprendizado, é o estudo, é o esforço, é o avanço, é o progresso. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina progressista, é um progresso, é a fé raciocinada, é a ciência. É isso que os espíritos deixaram pra gente. E aí Karbachuto segue. Nunca se viu um cego formado no Instituto de Cegos sair à rua guiando cegos, mas vês todos os dias cegos 1000 vezes mais cegos que os primeiros saídos do Instituto da Cegueira, guiando a multidão de cegos que encontram o barranco do túmulo e nele caem juntamente com seus guias. Olha, isso é bem forte. Caem no barranco do túmulo. Porque quando eu acho, assim como aqueles saduceus lá, né, do período de Moisés, que eles não acreditavam em vida após a morte, acreditavam somente... Gente, Mauro, me socorre aqui. Mauro, tem alguém aí? Sueli, Mauro. A conexão caiu. Vê se eu consegui retornar. Gente, alguém me dá um alô aí, que a conexão caiu, agora eu não sei. Dá pra seguir? Dá pra seguir? Alguém tá ouvindo aí, gente? Me dá um alô, só pra eu não ficar perdida. Bom, eu vou seguindo. Depois alguém fala aí, eu vou falando assim mesmo. E aí, agora a gente vai trazer um pouquinho pra gente. Nós temos desajustes. Nós temos desajustes internos, desajustes externos. Os desajustes internos... Boa noite, Beth. Obrigada, tá, meu amor? Dá um alô aí.
E os desajustes internos que nós temos são os nossos conflitos, nossos medos, traumas, ansiedades, depressões, tanta coisa acontece com a gente, preocupação, falta de perspectiva, falta de esperança, e isso tudo dentro da gente, no nosso interior. E no exterior nós temos as situações cotidianas, não é verdade? Situações de relacionamento, convivência familiar, convivência no trabalho, convivência, enfim. E nós temos também a prova da riqueza para alguns. A prova da riqueza é muito difícil, porque às vezes as pessoas ficam tão tomadas pelas facilidades e realmente esquecem, né, de olhar para dentro de si, de olhar realmente para o plano espiritual, para olhar para ver realmente o que é importante, o que da minha vida eu devo trazer verdadeiramente, a riqueza que eu devo trazer, o que eu devo trabalhar, o que eu quero para mim. Então isso é importante a gente procurar essa conexão. Nós preocupamos pouco com as coisas do espírito e muito com as coisas materiais. O tempo todo estamos preocupados com as coisas materiais. E tudo isso traz pra gente um vazio muito grande. São as nossas dores, são as nossas angústias, tudo aquilo que a gente não consegue controlar. Então é importante, quando eu estendo o meu olhar para a verdade espiritual, eu consigo entender por que eu estou passando por determinadas situações. E aí eu fecho os meus olhos para aquilo que é lindo, que é perene, que é a criação de Deus, que é tudo aquilo que está à minha volta, ao meu entorno, começando pelo meu próximo, pelos meus irmãos. Em vez de eu esbravejar, ficar chateado, indignado com determinadas situações, quando eu entendo, dentro da fé raciocinada, o meu projeto de vida é aquilo de melhor que é feito para o meu progresso, eu vou entender também que a partir do momento que eu vejo essas verdades, eu vou estar constantemente em conexão com os meus mentores espirituais, meu mentor espiritual, com os espíritos simpáticos, com todos aqueles que querem o meu bem, que vieram aqui, estão aqui ao meu lado para somar, para me ajudar, para me auxiliar. Mas quando eu penso de maneira diversa, que eu estou cega, literalmente, espiritualmente falando, olhando somente para a matéria, eu faço com que toda a espiritualidade que tenta se aproximar de mim não consiga. Ela vai ficar afastada de mim. Dessa forma, né? Dessa maneira. E aí, estamos sempre olhando em outra direção. Não estamos enxergando. A gente deixa de ver com o coração. E a gente passa a ver aquilo que é aparente, que é superficial. Aquilo que está... São só as conquistas materiais. Então, literalmente, esses são os cegos que vão cair no barranco. E acabam induzindo outros cegos, né? Então, estamos dando ênfase ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à arrogância. E aí a gente se depara com uma dor, de um vazio existencial, que nada vai conseguir preencher a gente. A única coisa que nos preenche de verdade é o amor de Deus. São as verdades espirituais. É quando eu permito que todas as virtudes que estão dentro de mim, elas possam ser expressadas por meio de gestos, de ações, por meio da compaixão para o meu próximo. Às vezes, a gente tem tanta dificuldade de enxergar o nosso próximo,
Quer ver um exemplo? Às vezes acontece uma notícia, um noticiário, umas notícias trágicas, difíceis, e naturalmente, humanos que somos, a primeira coisa que a gente pensa ao vermos uma notícia difícil, na nossa indignação, é a gente se solidarizar somente com aquelas pessoas que foram ofendidas ali. Mas como filhos de Deus, olhando para o olhar do Cristo, a gente, diante da doutrina espírita, a gente tem que mudar a nossa ação. Então é necessário, principalmente, que eu faça uma prece também pelo agressor, uma prece também por aquele espírito deseducado, desconhecedor das verdades celestes, que ele possa também receber uma prece, porque mais ainda do que quem recebeu a ofensa, aquele que praticou está muito afastado da verdade do Evangelho. Então isso tudo a gente vai aprendendo à medida que a gente vai avançando nos nossos estudos e a nossa aceitação dentro da doutrina espírita. No livro Nosso Lar, quando a gente começa a ler, ou até mesmo o filme Nosso Lar, a gente vai ver que o André Luiz estava cego espiritualmente. Ele ficou por volta de 8 anos no umbral, um estado psíquico, um estado mental dele. Ele, uma pessoa que não cuidava, ele como um médico na matéria, quando ele desencarna, o seu estado psíquico está lastimável. E ele fica nessa situação no umbral, sofrendo, gemendo, sem entender o que está acontecendo com ele. É um cego espiritual. É um cego espiritualmente. Por quê? Porque ele não cuidou das coisas do espírito. Não é verdade? Então, assim, dentro da doutrina espírita, ela mostra para nós que a melhor venda que cobre os nossos olhos realmente é o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Quando a gente só pensa na gente, né? A gente não consegue externar o olhar para essa irmandade que é a humanidade. Que somos todos filhos de Deus. Não há privilegiado, não há privilégio, nem Jesus foi privilegiado. Todos somos espíritos que nascemos simples e ignorantes. E nós julgamos as pessoas de acordo com o nosso olhar, de acordo com essa nossa verdade egoísta e orgulhosa. Então, um exemplo. A gente tem como convivência com alguém. Se essa pessoa viaja demais, a gente diz, nossa, ela como que esbanja. Só viaja. E aí, quando a gente tem uma convivência com uma pessoa que não viaja de jeito nenhum. Nossa, olha que sovina, que pão duro. Não faz um passeio. Então, olha como somos radicais. Estamos sempre julgando o outro a partir desse olhar nosso crítico. Porque somos muito Marta, pouco Maria. Aquela passagem famosíssima do Evangelho, que muitos de nós já ouviu muitas vezes, né? Quando Jesus, na casa de Lázaro, suas irmãs Marta e Maria, Jesus estava ali conversando, pregando, e Marta, toda atarefada, preocupada com os afazeres, era muita gente para comer, para beber, e ela preparando as coisas, ela vira e diz para Jesus, mestre, vê que eu estou atarefada, Maria está aí sentada, ouvindo, pede Maria que ela venha me ajudar. E Jesus diz para ela, Marta, Marta, anda assoberbadas, preocupadas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Olha como é forte isso. Observem como foi forte, né, essa fala. Por quê? Porque, na verdade, Maria ali, ela estava enxergando o que realmente importa. E Marta, embora muito comprometida, generosa, bondosa, mas ela estava preocupada com a parte material, com a alimentação biológica, com a alimentação do corpo.
Ela não estava preocupada em se alimentar espiritualmente como Maria. Então, esses são os exemplos. No campo religioso, quando achamos que o nosso Deus é maior e menosprezamos as outras religiões, observem isso é uma cegueira. Eu não tenho direito de diminuir o credo alheio. A doutrina espírita, ela não tem nenhuma preocupação em angariar adeptos. Você não vai ver ninguém da doutrina espírita na rua fazendo convites. Não. A doutrina espírita, ela está ali, de portas abertas, para quem a procurar. Quando procurar, por algum motivo, pela dor, pelo amor, pela curiosidade, pela identificação com os estudos da doutrina, vai ser acolhido. Porque o lema da doutrina espírita é justamente esse. É o acolhimento, é o estudo e o trabalho. Esse trabalho, ele só tem valor se ele for feito em prol do nosso próximo. É a extensão do olhar do Cristo. É o nosso irmão. É o nosso irmão que precisa de nós. E isso não podemos ignorar. E aí a fé raciocinada é o que a doutrina traz para nós como elemento chave para enxergar a verdade de Deus. Claro. A partir do momento que eu entendo que eu sou a única responsável pelas minhas escolhas, que eu sou herdeira de tudo aquilo que eu fiz numa vida passada e que eu preciso me corrigir, eu não posso culpar ninguém. Se eu não posso culpar ninguém, eu tenho que procurar me melhorar por mim mesmo. Ah, mas se eu não melhorar, o que vai acontecer comigo? Olha, ninguém vai regredir. A gente pode estacionar. Mas, ao retornarmos para casa, não haverá um tribunal. Não haverá um tribunal do júri, como aqui na matéria. Não terá juiz, não terá defensor, promotor, testemunhas, não. Quando a gente desencarna, que a gente retorna para o plano espiritual, a nossa condenação é dentro da nossa própria mente, da nossa consciência. É o que nós fizemos. E quando a gente chega lá, a gente se dá conta de que a gente perdeu tempo. E a gente lamenta, poxa, por que eu perdi esse tempo? Não deveria ter perdido esse tempo. E agora a segunda parte, a gente vai falar sobre o segundo texto, que é do Novo Testamento, que é a cura de Bartimeu. Está em Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. A gente vai falar disso e eu vou falar, não vou ler, eu vou contar a história. O cego de Jericó, o cego Bartimeu, de fato conhecido, o que aconteceu com ele? Ele estava à beira do caminho, sentado à beira do caminho, na região de Jericó, na saída de Jericó. E Jesus, ele sabiamente, às vezes ele aplicava essa analogia a Jerusalém e Jericó. Por quê? Olha só que analogia. Jerusalém era a cidade que era conhecida como cidade santa, onde tinha um templo, um Monte Sião, que as pessoas faziam as preces, e ela tinha mais ou menos 500 metros de altitude com relação a Jericó. E Jericó era a cidade conhecida pelas partes financeiras. Era onde os negócios eram feitos, os câmbios, os comércios. Então ela era conhecida como uma cidade administrativa, uma cidade com fins lucrativos, parte de finança mesmo. Então Jesus, quando falava de Jericó e Jerusalém, ele associava Jericó à matéria, às coisas materiais, e Jerusalém às coisas espirituais, às coisas de Deus. E aí quando ele diz que Bartimeu estava sentado, na estrada, na saída de Jericó, ou seja, em direção a Jerusalém, mas ele não estava no caminho, ele estava à beira do caminho. Quem está à beira do caminho está marginalizado, está fora. E aí, o Bartimeu cego escuta um burburinho, um barulho. E ele poderia ter ficado quieto, mas ele perguntou: o que acontece? O que se passa?
E aí alguém respondeu para ele: é Jesus que vem vindo. E quando diz é Jesus que vem vindo, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. E as pessoas à volta: fica quieto, hein? Para de falar. Fala baixo, para de falar, você está gritando. Você está incomodando Jesus. Mas quanto mais as pessoas falavam para ele ficar quieto, mais Bartimeu gritava. Até que Jesus ouviu o grito de Bartimeu. Parou. E não foi até Bartimeu, mandou um recado. Mandou ir lá chamar Bartimeu. E a pessoa que foi dar o recado, Bartimeu, chegou e disse: tenha bom ânimo, ele te chama. Ele, o Mestre Jesus, te chama. E aí Bartimeu levanta, arranca a capa da mendicância, porque naquela época usava-se uma capa, tinha que pedir uma autorização. Então usava uma capa que era autorizada para o mendigo poder pedir. Ele arrancou aquela capa e foi até Jesus. E quando chegou, Jesus disse: o que queres que eu te faça? E Bartimeu não teve dúvida, disse: que eu veja. E viu. E Jesus disse a ele que a fé dele salvou ele. E diz o texto bíblico, o evangelho, que a partir dali, Bartimeu seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu Jesus pelo caminho, indo a Jerusalém, em busca das coisas do alto, em busca das coisas espirituais. Deixou Jericó, deixou a mendicância, deixou a cegueira, passou a ver, passou a enxergar, passou a seguir o mestre. Vamos observar agora os pormenores da profundidade dessa passagem. Observe que Bartimeu ouviu um barulho e tomou uma atitude. Ele quis saber o que estava acontecendo. Quando ele soube que era Jesus, ele agiu com o que ele tinha. Ele usou a audição. Ele não tinha visão, mas ele tinha audição. E a partir do momento que ele questionou, que descobriu quem estava, ele usou a voz. E ele gritou. Ele clamou a Jesus. Ele implorou a Jesus. E aí a pergunta que não quer calar: e nós? Quantas vezes a gente alega que não pode fazer nada, não pode fazer uma boa ação, porque não temos recursos? Mas aqui, nesse evangelho, Jesus diz pra gente: você vai fazer o bem com as armas que você tiver, com os recursos que você tiver, porque está dentro do seu coração. É uma escuta, é um abraço, é uma paciência com alguém, é qualquer atitude que você possa estar, que é de graça, que não custa, só basta ter boa vontade para que se pratique o evangelho nesse momento. Quando Bartimeu clama, implora por compaixão, ele pede ao Cristo: Senhor, tenha empatia pela minha situação. Será que eu tenho essa fé? Será que eu tenho essa fé raciocinada, construída por mim, a ponto de saber que eu posso clamar ao meu mestre? Porque o que a gente precisa entender sobre fé é que a fé, além dela ser construída por nós, ela não vai nos livrar daquilo que está dentro da nossa programação para a nossa evolução. Mas quando eu tenho o entendimento, a clareza da fé, eu tenho a resiliência de passar por uma situação difícil, entendendo que aquela situação é necessária para mim. Então eu vou ter uma paz, uma tranquilidade. E vou saber que aquilo é passageiro. E que eu vou vencer. Junto com esse espírito crístico, que é o governador do nosso planeta, que deixou tantos exemplos maravilhosos para nós. E aí, quando Jesus ouve, Jesus não vai até ele. Sabe por quê? Porque Jesus é a vida em movimento. A vida ela não vem até a gente. A vida ela não dá nada pra gente, ela devolve.
A vida é devolutiva. Então eu preciso estar conectado com essa vida. Jesus é a vida. Jesus é a ação. Então Jesus manda chamar. Olha quantos recados recebemos por dia da espiritualidade. A espiritualidade nos convida o tempo todo a agir na prática do bem. É uma leitura, é um estudo, é algo que eu posso avançar? Será que, como Bartimeu, eu vou entender esse recado da espiritualidade de Jesus? Ou a gente fecha os nossos ouvidos, os nossos olhos, cruzamos os braços e queremos simplesmente que a vida nos dê alguma coisa. A vida não dá nada a ninguém, ela devolve, ela é reativa, reagente. Eu preciso agir. Então Bartimeu levanta e vai, mas quando ele levanta, ele tem uma atitude belíssima. Ele se despe da sua capa de mendicância. Por quê? Porque a espiritualidade sabe quem somos. E a partir da nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento, nós também passaremos a saber quem somos, o que precisamos melhorar. Sabemos que somos imperfeitos, sim, mas tem algo que eu posso melhorar. Tem uma leitura que eu posso fazer. Tem um estudo. Ah, mas eu não gosto de ler. Mas nós temos a nossa rádio web Ser Fraterno, riquíssima, belíssima, com muitos estudos, com músicas, com tudo de paz precioso, com esse arquivo gigante, esse acervo enorme que a doutrina espírita deixa para nós, esse arcabouço de informações deixadas pelos bons espíritos. Então é a partir daí que a gente tem que ter esse entendimento. Ter objetivo é essencial, e Bartimeu fez isso. Bartimeu, quando Jesus pergunta, o que queres? Ele não titubeou, ele falou, que eu veja. Que eu veja. E se Jesus chegar hoje para mim, para você, e perguntar, o que queres que eu te faça? O que eu vou responder para ele? O que eu vou responder para esse Jesus? Eu já disse, nós somos muito Marta, pouco Maria. Nós queremos muitas coisas, igual aquele jovem rico. Senhor, o que eu preciso fazer para te seguir? E aí Jesus diz, vai, vende tudo que tem, vem e me segue. Pega a tua cruz e me segue. Ele, mas como assim? Vender tudo que eu tenho? Então nós somos esse jovem rico. Nós queremos seguir Jesus, mas nós temos arraigados em nós a matéria. Nós estamos apegados à matéria, então a gente não consegue soltar. Mas Bartimeu não. Bartimeu arrancou a capa, arrancou toda a mentira, a farsa, e foi de peito aberto quem ele verdadeiramente era e disse para Jesus, que eu veja. E o que Jesus fez? A vida em movimento, Jesus é a vida em movimento. A vida em movimento fez, devolveu a Bartimeu a fé que ele tem e deu a visão a ele. E aí o que Bartimeu fez? Bartimeu saiu do caminho da margem, do caminho de Jericó, da cidade materialista, e seguiu Jesus pelo caminho, seguiu o mestre em direção a Jerusalém, a cidade do alto. As coisas espirituais. Ele deixou as coisas materiais e seguiu rumo às coisas espirituais. E aí tem uma fala muito interessante sobre a fé raciocinada, que é o exemplo, né, de Camille Flammarion, que é um conterrâneo de Kardec, que é um astrônomo francês, colaborador de Kardec na elaboração do livro A Gênese. E o discurso que ele fez no sepultamento do mestre, né, do Allan Kardec, é o discurso que todo espírita almeja um dia ouvir, que ficou a célebre frase, né, conhecida, quando ele usou a colocação,
abençoada colocação sobre o professor Allan Kardec. Ele disse: o bom senso encarnado. Olha, a sensibilidade de Camille Flammarion ao chamar o mestre Kardec, o professor Kardec, codificador da doutrina, aquele que soube fazer as perguntas certas, obteve as respostas e arrumou para a gente, deixou tudo prontinho, só para a gente estudar, facilitando a nossa vida. O bom senso encarnado. O bom senso encarnado nada mais é do que o raciocínio lógico, do que a fé raciocinada, do que a ciência. Como assim? Como foi produzido esses textos? Ora, Allan Kardec, sabiamente, ele criou a doutrina espírita, a revista espírita. E a revista espírita recebia relatos do mundo inteiro. E só entravam nos livros os textos que eram comprovados em todos os lugares. Aquilo que não tinha conflito, aquilo que não tinha dúvida. Então só entraram nos textos da codificação tudo aquilo que era confirmado pelos médiuns do mundo todo. Eles liam todas aquelas cartas. Então é muita preciosidade, é muita informação. Então a gente hoje não tem motivos para se entregar a essa cegueira espiritual, a vedar os nossos olhos e fingir que nós não estamos enxergando diante da riqueza que temos. E aí a gente volta a falar novamente quantos impérios, quantas dinastias, quantas coisas foram derrotadas porque não estavam alinhadas à lei divina, à lei do amor, da ação e da reação, à lei da reencarnação, à lei do progresso, a todas as leis que esse Pai Celestial deixou pra gente. Então, a gente está chegando já ao final e eu vou tentar, da melhor maneira possível, ver se a gente encerra. E eu vou dizer que, rapidinho, falar sobre a multiplicação dos pães, que eu achei belíssima essa analogia, que quando Jesus viu que a multidão estava com fome, ele não perguntou quantos pães precisavam, ele disse: quantos pães nós temos? Ele perguntou aos discípulos: quantos pães nós temos? Ele não perguntou quantos pães nós precisamos. Veja bem, nós, quando vamos fazer qualquer tipo de tarefa, qualquer tipo de trabalho, diante do plano espiritual, nós ficamos arraigados, se perguntando: eu tenho isso? Eu tenho recurso? Eu não tenho? Eu sei? Eu não sei? Eu vou conseguir? Eu não vou conseguir? E o mestre diz pra gente: basta ter um coração com boa vontade. Faça, se esforce, tente. E é dessa maneira que a gente vai buscando avançar o nosso progresso. Então, Bartimeu, ele mudou a sua partida ali naquele momento e tomou uma atitude, ele fez uma coisa diferente. Porque atitudes iguais, nós teremos respostas iguais. Para que eu mude o meu retorno, que a vida me dê algo diferente, é preciso que a minha partida seja diferente. Eu preciso fazer algo diferente aqui, para que no retorno, no refluxo do acontecimento, eu tenha uma notícia diferente, um acontecimento diferente, porque eu agi dessa maneira. Então, que tal pegar essa encarnação, essa reencarnação que eu estou hoje e fazer diferente, para que lá na frente, ao retornar para casa, eu possa ter um bom resultado, para que eu possa reconhecer o estado que eu vou chegar na espiritualidade, que eu não chegue como André Luiz chegou, como no livro Nosso Lar, cego espiritualmente, fique tanto tempo no umbral sem conseguir enxergar o auxílio que estava do lado. O auxílio estava o tempo todo ali, mas ele não conseguia enxergar. Então é isso. É sobre isso. É sobre a gente enxergar na nossa fé raciocinada, no nosso Mestre Jesus,
na lei de amor, na vida que é imortal, essa oportunidade de progresso. Que possamos tirar as vendas dos nossos olhos, todas as dificuldades que temos de enxergar, as virtudes, a boa vontade, o bom ânimo, o esforço em servir o nosso próximo. Uma boa noite a todos, quero agradecer a presença, quero pedir desculpas pela conexão fraca e que interrompeu a primeira parte, mas quero agradecer pela oportunidade do trabalho. Vamos encerrar agora com a nossa prece final. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Altíssimo, ao nosso mentor espiritual do grupo, Carriba Chútil, que foi também o livro que trouxemos essa noite. Queremos agradecer, Senhor. Obrigada, Pai Celestial. Que em nossa vida, Senhor, possamos plantar tudo aquilo que possa frutificar de acordo com a sua lei de amor, de acordo com a lei do progresso, a lei universal, para que possamos, Senhor, avançar e possamos, em nossas consciências, melhorarmos, tendo em nosso irmão a extensão do teu olhar crístico para o nosso progresso e a aplicação das nossas tarefas, porque sabemos que a obra é sua, mas a tarefa é nossa, Senhor. A obra gigante da criação é tua, mas a tarefa pequena de cada dia é nossa. Dai-nos, com Bartimeu, um bom ânimo, porque o Senhor nos chama. Obrigada, Jesus. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.